Esse capítulo, ele já começa interessante porque não foi algo planejado. Apareceu na vida de João Galberto e é muito bom você conhecer os detalhes, porque a gente tem às vezes a visão de fora, né? A visão da mídia, a visão do que a gente lê, e a gente teve a chance de conversar e entender esse processo. Então, como isso começou, de onde veio esse desejo, o que é que motivou essa entrada na vida política. Inclusive, o momento em que ele oficialmente verbalizou que queria entrar para a política foi num contexto de supermercado. Bom, e aí João, em 2004, né, ele resolveu ser prefeito, se candidatar. E aí tem uma coisa engraçada, que a gente sempre almoçava junto, né, aqui, na empresa. E sempre, aliás, todo brasileiro em mesa de bar, no nosso caso era a mesa do refeitório, você resolve os problemas do Brasil, né? Você começa a discutir, política é corrupto, política é isso, tem que fazer isso, fazer aquilo, e também era muito crítico aos políticos, eu e todo mundo. E aí ele, uma vez conversei, tinha umas conversas assim filosóficas, e aí João uma vez disse, a gente fala sempre criticando que político é tudo igual, que o poder público, a administração pública é incompetente, e os resultados estão aí, mostrando o fracasso da saúde, da educação, da infraestrutura. Aí João disse, rapaz, não é possível, será que se a gente tivesse lá na administração, passasse para o outro lado do balcão, se estivesse na administração pública, será que a gente ia ter o mesmo desempenho que a gente tem aqui nas empresas do grupo? Aí, como se assim, é intrínseca essa ineficiência, né? Ela é do sistema ou ela é das pessoas que estão lá na frente? Aí disse, eu vou descobrir, eu vou ser político, vou ser prefeito, né? E aí em 2003, numa convenção de supermercado, comecei a despertar esse negócio da política, mas nada assim, sério, sempre gostei muito. Aí em 2003 eu estava na convenção do supermercado, aí Paulo Souto estava, que era governador, e aí eu conversando com ele disse, governador, acho que eu vou entrar na política. Eu realmente tive com ele um outro tipo de relação, que foi uma relação que acabou significando o início de uma outra atividade que ele exerceu, que foi a atividade política, que não era exatamente um objetivo de vida, mas que acabou acontecendo. Aí ele disse, e você quer ser o quê? Deputado? Ele disse, não, deputado quero não, quero ser prefeito. Aí ele, prefeito de onde? Ele disse, rapaz, tem que ser uma cidade aqui perto de Salvador, porque eu trabalho aqui, naquela eu já estava com o emprego ideal, né, em 2003. Tem que ser aqui próximo a Salvador. Aí ele, você conhece alguma coisa aqui, de alguma cidade, tem relação? Eu disse, nenhuma. Aí, então, uma cidade boa é Mata de São João. Ele disse, por que Mata de São João? Eu disse, não, é uma cidade que tem condição de crescer, o turismo está crescendo lá, Prado Forte, né, faz parte. Sauípe tem inaugurado em 2000, se não me engano, o Complexo Sauípe, nós estamos falando em 2003. Aí ele disse, vai lá conhecer, desse jeito mesmo, né? Aí isso foi a convenção nossa em outubro, novembro, né? Novembro de 2002. Aí eu não conhecia ninguém e eu fui conhecer lá a cidade, eu não conhecia a cidade. Fui sozinho lá, dei uma volta na cidade. Aí eu cheguei na casa, na porta de uma funerária na praça lá do seu Evandro, e aí comecei a falar de política com ele. Aí ele gostou do assunto, eu comecei a perguntar quem era prefeito, não sabia nem quem era prefeito, quem não era. Ela falou e tal, mas ela era adversária. Na época ele era adversário, mas tinha medo dela. Ele me puxou para dentro da funerária e aí começou a falar que a cidade, a prefeita era isso, era aquilo. Aí depois o Luciano Santos, que era o secretário de Paulo Souto na época, ligou para mim um dia e disse, olha, conheci um pessoal do Mato São João, quero lhe apresentar. Aí marcou a reunião
no escritório de Samuel Celestino. Samuel Celestino era amigo de Paulo Roberto, que era dono lá, ainda hoje é dono lá do Santo Antônio. Aí vai para essa reunião, eu no escritório de Samuel Celestino. Eu, Samuel, né? Paulo Roberto, que era de Mata, mas é empresário lá, fazendeiro, não tinha penetração com o povo, mas foi um ex-prefeito, Zezeca, um senhor que foi prefeito, Dr. Rico, que tinha sido candidato 2 vezes a prefeito, nas 2 últimas eleições tinha sido derrotado, tinha só 20% dos votos, Dr. Rico, e 2 advogadas que brigava lá muito com a Márcia, a Thelma e a Alessi. Aí tem essa reunião, quem é essa pessoa que... A turma do lado de Mata ficava todo mundo feliz, porque naquela época a Arena 1 e 2, né? Então todo mundo era ligado ao ACM. Então os 2 grupos que tinha lá, o do prefeito era do PFL, não sei, Arena, o PFL naquela época, e o grupo de oposição também era. E o grupo de oposição imaginou que aquela reunião era para o Paulo Souto dar apoio a eles. Né? Já acho que a Márcia não ia ser mais candidata à reeleição, ela já era reeleita. Ela tinha sido 2 vezes prefeita e o marido dela 2 vezes. Então ela tinha 16 anos no poder. Na verdade, tinha 14 anos porque o marido dela, no primeiro mandato, foi vice. E aí deu impeachment, deu um golpe no prefeito, assumiu. Aí o Luciano me apresentou, que é um amigo do governador e tal. E ele quer ser candidato a prefeito. E aí foi aquele mal-estar na mesa, né? Aquela coisa estranha. Doutor Rico não escutava direito, ele não entendeu nada. E começou a me elogiar e tal, pensando que eu ia lá apoiar para a turma, né? Porque ele não escutava direito. Aí criou um mal-estar, a reunião ficou sem graça, e as pessoas deu uma frustração total. Então o cara, pensei que o Paulo Souto ia apoiar, trazendo um cara para ser candidato que nem conhece a cidade. Aí dá bom. Mas eu vi que o Zezeca gostou assim da minha conversa, eu falei porque queria ser candidato a prefeito e tal. E aí na Semana Santa, eu lembro que foi um sábado de Aleluia, né? Sábado de Aleluia, eu fui lá em 2003, então, 1 ano e pouco antes da eleição de 2004. E aí eu fui lá conversar com o Zezeca, olha Zezeca, eu sou uma pessoa realizada, né? Financeiramente e tal, acho que na minha parte empresarial eu sou uma pessoa realizada, queria dar uma contribuição na política e tal, ele entendeu mais ou menos. Aí me apresentar algumas pessoas, aí eu comecei a conhecer algumas pessoas lá, né? Aí nisso eu compro uma casa em Praia do Forte, minha casa veraneira era em Vilas do Atlântico, eu compro uma casa em Praia do Forte, no condomínio lá. Aí eu mudei o título para lá e comecei a frequentar a cidade. Não muito, mas de vez em quando, sei lá, cada 15 dias eu frequentava lá. Mas nisso, o doutor Rico ainda candidato a prefeito. E em tese ele teria preferência, né? Porque ele tinha sido derrotado 2 vezes, né? E a prefeita, nesse período, é cassada. E ele termina, ele é diplomado no fórum, mas ela consegue reverter e ele não toma posse. Mas aí, nesse momento, ele ficou mais forte, né? Porque ele foi diplomado, prefeito, não tomou posse por outras questões, ela voltou e tal, e virou um tumulto a cidade. E eu sei que em novembro de 2003, fizemos uma pesquisa lá, tinha 2%, mas as pessoas já começavam a achar, mesmo assim, o grupo de oposição, que eu seria o melhor candidato, né? Porque o pessoal pensava, esse cara é rico, vai gastar dinheiro e tal, que vai ganhar a eleição, né? E aí eu começo a trabalhar, né, mais forte lá. Eu sei que quando cheguei em abril de 2004, eu já estava na frente do candidato dela, que era o ex-marido, que tinha sido prefeito. Aí o ex-marido ia ser o candidato a prefeito, e depois ele deve ter visto a pesquisa, viu que eu estava na frente, eu não sei como, as pessoas não me conheciam direito, né? Mas aí veio o negócio do empresário, né? As pessoas me conheciam como uma pessoa séria, aí já encontrei algumas famílias de pessoas que trabalhou com a gente, e via em mim uma oportunidade, uma chance, né, disso acontecer. Aí o ACM apoiava ela, a ACM Neto, né?
Aí eu lembro que falaram lá que a Semineto tinha sugerido a prefeito na época, né, de não colocar o ex-marido, né, como candidato, colocar o empresário local. E colocaram, e mudou. O candidato passou a ser um dono de uma cerâmica e tal, eu fui. E aí começa a campanha no meio do ano, na rua sem saber quem é quem. Eu só sabia que era adversário quando a pessoa fechava a cara para mim. Aí eu ia abraçar, falar e tal, as pessoas fechavam a cara, aí eu, pô, isso deve ser adversário. Não conhecia a rua, não conhecia nada e tal. Eu começo a estudar com o Marcelo, estudar como é que podia melhorar a cidade, e a receita era muito pequena. Eu lembro que a receita lá na época, no último ano, 2004, foi 27 milhões, né? Então menos de 2 milhões e pouco por mês, muito pequena. Eu acho que isso, na minha concepção, de uma maneira ou de outra, tá? De uma maneira ou de outra, embora não fossem atividades que ele pudesse exercer simultaneamente, porque no momento que ele esteve na política, ele se dedicou efetivamente à política, mas eu não tenho dúvida que isso acabou exercendo um papel importante na vida dele como um todo. E, desse ponto de vista, eu acho que ele teve tanto êxito, o êxito que ele teve na vida empresarial, que está tendo na vida empresarial, ele teve também na vida política, né? Quebrando paradigmas importantes, não exercendo a política da forma tradicional, como às vezes ela é exercida, e isso combinou muito com o que eu pensava também sobre a vida política. De modo que, se eu tive alguma participação no início da vida política dele, eu fico satisfeito, porque eu sei que foi um caminho que ele percorreu com êxito. É que talvez as pessoas não conheçam bem, né, como foi possível ele, exercendo, como eu disse, a política de uma forma completamente fora dos padrões tradicionais, fazer tanto como ele fez pelo município de Mata de São João. E aí eu ia para as campanhas, conversar com o povo, aí o povo pede, quer fazer. Eu lembro que teve uma rua lá, a Rua Maria Marta, foi a primeira rua que eu calcei. Eu estou na rua lá de noite, lama danada, época de chuva, né, época de campanha. Aí as mulheres falam, eu senhor prefeito, se ganhar vai calçar minha rua? Eu dizia, não sei não, eu vou ver se essa rua é a prioridade, né? Se tiver mais gente morando de que outra, então pode ser a sua, pode ser outra e tal. Aí o pessoal brigava comigo, não faça isso, prometa. E eu não prometia nada. Aí eu lembro que um comício lá em Malhada, né? Aí o pessoal chega lá, e é aniversário do líder político lá, Dadinho. Aí quando está comemorando o aniversário dele, depois me apresenta para a cidade, o primeiro evento político, foi uma adesão importante desse cara, ter sido vereador, não era mais vereador, mas começou a me apoiar. Aí ele sai da rua, a praça cheia de gente, a praça não de terra ali. Aí diz, se ele ganhar vai fazer essa praça aqui e tal. Eu ficava todo travado, não sabia o que falar. Aí eu ia falar, não conseguia falar, eu não vou prometer fazer praça, sei lá, tem outras prioridades, né? E aí terminei, ganhei a eleição com 64%. Aí eu disse, poxa, aí agora vamos trabalhar. E levei todo o secretariado daqui, a grande maioria, Marcelo inclusive, a Rafaela, que era do marketing, foi ser secretária lá, um bocado de gente, porque a administração da cidade era feita a Márcia era a prefeita, o marido era o secretário, a mãe era a secretária, a irmã era a secretária, então todo mundo era a família, basicamente, que administrava a cidade, né? Então não formou, não tinha ninguém assim da cidade naquele momento que pudesse ser secretário. Então levou todo mundo de fora, começaram a trabalhar. Aí nos primeiros meses, né, 6 meses, coisas para danar para fazer, porque planejar, as escolas todas acabadas, não tinha hospital, estava fechado, né, os postos de saúde não funcionavam nada, era um caos mesmo a cidade. Aí começaram a falar que eu não me elegia nem para vereador mais lá. Mas por quê, rapaz? Eu tomava assim, comecei agora.
É porque você não atende o povo. Mas atender o povo, que eu não sabia nada da política, nada, sabe o que é nada? Né? Eu tinha vontade para administrar, tinha um talento razoável de administrar, mas tem que atender o povo. Eu não quero atender o povo, o povo quer falar com o prefeito. E aí tem que atender. Aí disse, poxa, então vou marcar um dia por semana para atender. Aí um dia de semana marcava a cada 15 minutos uma pessoa e tal, as pessoas e eu negava 100% dos pedidos. Né? 99. Então, porque tudo que vai lá pedir é coisa que eu não posso fazer. Ninguém pede nada para o prefeito pela comunidade, né? Pede pessoal. Aí eu lembro que tem uma senhora lá, e eu vi ela em todos os meus comícios, né? Eu chamava a atenção porque ela tinha um cabelo branco, chegava com o cabelinho molhado, penteadinha e tal, eu lembrava da fisionomia dela. Aí eu fui atender essa senhora onde ela foi lá. Aí me elogia, poxa, que bom que mudou aquela turma, não sei o que e tal. Eu, beleza. Vai chegar uma que não vai me pedir nada. Aí ao final, aí diz, olha, prefeito, mas eu queria fazer um pedido. Aí eu gelava, disse, poxa, agora? Aí do que é? Diz, olha, eu tenho uma neta que precisa trabalhar, se eu puder arrumar um lugar para ela, disse, poxa, me desculpe, mas se eu arrumar emprego para sua neta, só tem outra neta ou neto? Eles têm, e o outro vai ficar com raiva de mim. Porque eu só entreguei um e vai ficar com raiva da senhora, que é só pedir para um. E os outros, os amigos de sua neta, não faça isso comigo, não. Vamos fazer uma coisa diferente, você me voltar em mim para ser diferente. No passado era assim, só trabalhava os amigos do prefeito, não queria isso de mim não, e tal. E pronto, conversei ela. E todo mundo que ia, eu perdi um tempinho assim conversando, mas explicava o porquê, né? Porque é só pedido pessoal. Eu sei que um mês por aí ninguém ia mais lá. Ninguém ia pedir mais lá. Não marcava mais lá. Olha, agora eu vou voltar a trabalhar, né? Aí fomos trabalhando e focando mais na educação, que era a pior educação daqui. Eu disse, você um mandato só, vou fazer o certo, né? Então não queria fazer carreira política, não tenho nenhuma pretensão de fazer carreira política. Para mim é um sacrifício grande ir para lá, então eu disse, poxa, eu vou fazer um mandato e vou mostrar para mim mesmo, principalmente, que é possível, né? Governar, trabalhar, fazer a política de forma séria.